Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores, senhoras que nos ouvem, nos assistem pela TV Senado. Senhor presidente, obrigado. Senhor presidente Thaís Oliveira, obrigado pela tolerância. E eu queria só brevemente, eu não poderia deixar concluir esta sessão do dia de hoje sem, inicialmente, cumprimentar aqui o senador Paulo Paim, que me antecedeu nessa tribuna, e cumprimentar também a minha companheira, deputada Manuela Dávila, que foi relatora junto comigo, o senador Paulo Paim, junto comigo, foi o relator aqui no Senado do PLC 98 de 2011, e a deputada Manuela Dávila foi a relatora do PLC 4529 de 2004, que ficou conhecido como Estatuto da Juventude. Eu tenho que fazer este registro aqui, e tenho que fazer nessa data, que é histórica, meu caríssimo presidente Ataídes Oliveira, para a juventude brasileira, porque o ato desta tarde não é um ato qualquer que foi sancionado pela senhora presidenta da República. A tramitação deste diploma legal do Estatuto da Juventude não é uma tramitação como tantos outros diplomas legais que tramitam nesta casa há 8, 9 ou 10 anos. Não é só um longo projeto de lei que aqui nessa casa tramitou. Significa mais do que isso. A tramitação da necessidade desse diploma legal é maior que o prazo simples de 9 anos, de quando foi apresentado pela primeira vez o então PLC 4529 de 2004. Quero aqui lembrar, senhor presidente, que a minha geração, que antecede a geração atual, que inicia a frequentar as ruas brasileiras em jornadas de luta por direitos. A geração atual que frequenta as ruas é uma geração entre 15 e 20 anos, é a geração que corresponde à geração dos nossos filhos, mas a geração histórica que antecede as jornadas da atual geração é da minha geração. A minha geração, há 20 anos atrás, esteve nas ruas em históricas mobilizações de ruas, em colossais mobilizações de rua, há 20 anos atrás, de caras pintadas, lutando pela consolidação, lutando não somente por impeachment, mas lutando pela consolidação de democracia. E eu estava, naquele momento, integrando esta geração de jovens brasileiros. E eu lembro que já naquele momento nós reivindicávamos a necessidade de um diploma legal, consagrador de direitos da juventude brasileira. E eu quero aqui lembrar uma trajetória que vem não somente daquelas jornadas de manifestações dos idos dos anos 90, 91, 1992. Eu quero lembrar não somente as pautas do Congresso, do 41º Congresso, 42º Congresso da União Nacional dos Estudantes de 1991, 1992. Quero lembrar que o ato do dia de hoje, o ato deste 5 de agosto de 2013, é um ato que conclui uma série de acúmulos de políticas públicas para a juventude, de lutas por políticas públicas para a juventude. Em 91 e 92, nós tivemos esses congressos nacionais da União Nacional dos Estudantes, que já apontava como pauta da UNE a necessidade de conquista de um diploma legal para a juventude brasileira. Em 1994, eu lembro, como ontem, que no Amapá, com o hoje senador João Capiberibe, nós conquistamos o governo do Estado, com a coalizão de partidos de esquerda, então. Em 1995, eu lembro que o então governador Capiberibe me designou para assumir naquele momento a assessoria especial para assuntos da juventude. E aqui quero destacar, senhor presidente, que foi aquela a primeira experiência de política pública para a juventude do Brasil, então no Amapá, em 1995. Logo em seguida, no governo do hoje também senador Cristóvão Buarque, na época governador Cristóvão Buarque,
aqui no Distrito Federal, foi criada também a Secretaria Especial de Políticas Públicas para a Juventude. E assim, em governos populares de esquerda, se constituíram as primeiras experiências exitosas de reunião de políticas, de construção de políticas públicas para a juventude. Em 1997, no Amapá, nós realizamos a primeira Conferência Estadual de Juventude, que resultou também na primeira experiência de constituição de um Conselho Estadual de Políticas Públicas para a Juventude. Este conjunto resultou na década seguinte, na primeira década do século XXI, resultou na década seguinte, em 2004, na constituição da Frente Parlamentar para a Juventude, na Câmara dos Deputados, resultou ainda em 2004, como resultante também da Frente Parlamentar para a Juventude, a proposta de diploma legal do Estatuto da Juventude, e em 2005, com a criação, e logo em seguida, em 2004, 2005, a criação da Secretaria Especial de Políticas Públicas para a Juventude da Presidência da República e do Conselho Nacional de Juventude, e a primeira Conferência Nacional de Juventude apontou a necessidade da aprovação, então, do que já tinha sido apresentado na Câmara dos Deputados, que era o projeto de lei 4529. Finalmente, senhor presidente, em 2011, o projeto de lei 4529 de 2004 saiu da Câmara dos Deputados e chegou aqui no Senado Federal. Aqui passou a ter o número 98 e passou a denominar-se PLC 98 de 2011. E aqui quero fazer um registro, um agradecimento ao senador Eunício Oliveira, então presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que naquele momento me designou para relatar na CCJ o PLC 98, o Estatuto da Juventude. Hoje, senhor presidente, após o PLC 98 tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, em seguida, segui a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Direitos Humanos, ter sido tão bem relatado pelo senador Paulo Paim, e após este profícuo trabalho do senador Paulo Paim nessas duas comissões, ter retornado, senador Paulo Paim, estava a falar do vosso trabalho na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de Direitos Humanos daqui do Senado, e depois do profícuo trabalho do senador Paulo Paim nessas comissões, ter retornado para a Câmara dos Deputados, para as mãos da deputada Manuela Dávila. Hoje nós vivemos uma data, senador Paulo Paim, que eu diria que foi histórica. Eu estava dizendo aqui, senador Paulo Paim, que essa data, nós podemos dizer que é uma data de mais de um projeto que tramitou nesta casa por 10 anos. Não, senador, é mais que isso. Eu destaco que o dia de hoje é a data de uma conquista geracional. E eu digo que era geracional porque há 20 anos atrás eu tinha metade da idade que tenho hoje. Há 20 anos atrás, eu com 19 anos de idade, estava militando na União Nacional dos Estudantes. Há 18 anos atrás, com 21 anos de idade, com 22 anos de idade, eu era assessor especial para a juventude do governo do estado do Amapá, na primeira experiência de assessoria especial para a juventude, na primeira experiência de política pública para a juventude do Brasil. E eu cito essas experiências porque é dessas experiências, ou seja, de 20 anos, que nós falávamos da necessidade de um diploma como este. Então, o dia que nós celebramos hoje, o 5 de agosto de 2013, é o dia de uma conquista geracional da juventude brasileira. Talvez a gente não tenha dimensão do que representou o ato da presidenta da República no dia de hoje ao sancionar esse projeto. Alguns podem dizer, não é a lei perfeita, mas já dizia, o senhor foi contemporâneo do saudoso Ulisses Guimarães, e lembra, estava presente no plenário da Câmara, com o plenário do Congresso Nacional, lembra, como um dos deputados constituintes, o último pronunciamento de Ulisses como deputado constituinte,
ao encerrar a Assembleia Nacional Constituinte, de promulgação da Constituição. E ele dizia naquele momento: não é a Constituição perfeita, mas será luz de lamparina na terra dos desgraçados. Eu diria do Estatuto a mesma coisa. Talvez não seja a lei perfeita para as exigências da juventude brasileira, mas é luz de lamparina tal qual. É luz de lamparina, eu diria até que é mais do que luz de lamparina, porque traz um conjunto de declarações de direitos avançadíssimos. E eu diria mais, senador Paulo Paim, talvez a minha geração, há 20 anos atrás, quando fermentou a necessidade e a luta por essas conquistas, não imaginasse há 20 anos atrás que nós poderíamos, 20 anos depois, conquistar uma legislação que no seu texto proclamasse que é direito da juventude brasileira a livre orientação sexual. Pois bem, o texto sancionado nesta tarde proclama isso. É direito, é a primeira legislação no arcabouço jurídico brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, que proclama o direito à livre orientação sexual. Mais que isso, é uma legislação que proclama o direito à igualdade de gêneros. E mais que isso, é uma legislação que proclama o direito e o respeito à liberdade religiosa. É com muito prazer que ouço Vossa Excelência, senador Paulo Paim. Rodolfo Rodrigues, primeiro dizer que tive a alegria de subir a tribuna e falei, eu digo sempre, do nosso trabalho. De todos os senadores, mas nesse caso específico dos relatores. Eu e Vossa Excelência, mais diretamente, aqui no Senado, com apoio, claro, de outros senadores, senador Ataíde, senadores Wellington Dias, mas eu e Vossa Excelência, eu faço questão de dizer aqui, quando Vossa Excelência, o brilhante substitutivo, não, do senador, não. Nós construímos junto. Cada momento, cada redação final, o acordo aqui no plenário, foi um trabalho que fizemos junto. E eu tenho para o meu currículo, e falo de coração isso, poder dizer que o Estatuto da Juventude no Brasil, eu tive a alegria de construir, claro, com o conjunto da juventude, e com Vossa Excelência, mas com os dois jovens relatores. A jovem Manuela, relatora na Câmara, e o jovem senador da República, Rodolfo Rodrigues. Isso, para mim, é fundamental, tem uma simbologia. Digamos, eu já estou com 63 anos, Vossa Excelência me permita, perto de mim, me lembra muito a juventude rebelde dos meus tempos, lá dos meus tempos. Vossa Excelência me representa hoje, ainda a figura, a Manuela também representa, a deputada. Então, para mim, vai constar sempre lá, meus alfarrabes, aqueles livros que na maior inocência eu escrevo, que um dia, no Senado da República, no ano tal, na data tal, eu participei da sanção do Estatuto da Juventude, construído pela juventude brasileira, mas que a redação foi dada por Rodolfo Rodrigues, Manuela, eu tive a alegria de ser um dos parceiros deles. Parabéns a Vossa Excelência. Parabéns a Vossa Excelência, senador Paulo Paim. Eu estava falando agora, senador Ataídes, que essa lei hoje sancionada é uma conquista geracional. Nada mais adequado para uma conquista geracional do que a relatoria dela, que estava hoje na fila da frente do ato presidencial de sanção, a relatoria, os 3 relatores, ser também uma síntese geracional. Eu e Manuela representamos 2 gerações que passaram pelas mobilizações de juventude. E nós 2 passamos por diretorias distintas da União Nacional dos Estudantes. A minha gestão da União Nacional dos Estudantes, do início dos anos 1990. A gestão de Manuela, do final dos anos 1990 e da primeira década desse século. Vossa Excelência, com todo o aprendizado e experiência de Vossa Excelência, e que é luz inspiradora para todos nós. Eu acho que eu falo aqui também por Manuela. Todos nós nos inspiramos na atuação parlamentar de Vossa Excelência e no que representa Vossa Excelência. Eu já disse para Vossa Excelência que a atuação que, desde os tempos em que militava no Partido dos Trabalhadores, tinha a referência da atuação de Vossa Excelência. E não à toa que Vossa Excelência está dentre as consígnias daquelas. A gente sempre tem
dizem que tem algumas coisas que é indispensável ser feito na vida, né? Diz aquela série de passagem que tem que deixar um filho, tem que fazer uma árvore e tem que escrever um livro, né? No livro de Vossa Excelência deverá ser escrito que Vossa Excelência relatou os estatutos das diferentes idades. Vossa Excelência, já conhecido pelos brasileiros como relator do Estatuto do Idoso, ficará conhecido também como um dos relatores, relator também do Estatuto da Juventude. E é da relatoria de Vossa Excelência do Estatuto da Juventude que tem uma das mais belas conquistas que está nesse texto, que nós trouxemos, e eu diria, senador Paulo Paim, me permita colocar, essa é uma conquista inscrita aqui no Senado da República, porque isso é do texto do Senado, inscrito inicialmente na redação da Comissão de Constituição e Justiça, aperfeiçoado no relatório de Vossa Excelência, na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de Direitos Humanos, que é o direito sancionado a partir de hoje da Presidente da República de assegurar a todo jovem brasileiro 2 vagas gratuitas no transporte rodoviário interestadual e 2 meias passagens no transporte rodoviário interestadual para jovens, presidente, declaradamente jovens, comprovadamente pobres. Veja, 2 vagas gratuitas, 4 vagas de acesso para jovens pobres no transporte rodoviário interestadual significa 10% das vagas. Isso levando em consideração um ônibus com 44 leitos. Isso é uma conquista para a juventude brasileira e uma conquista inscrita, em especial, no texto que foi consagrado aqui no Senado da República. É importante também destacar, é um texto que traz direitos para toda a juventude. É um texto que, por exemplo, fala da juventude trabalhadora do campo. Não à toa que tínhamos jovens representantes da CONTAG no ato solene de hoje à tarde. E esse texto traz um conjunto de políticas públicas para a juventude rural, inclusive compreendendo a diversidade da juventude. É por isso que alguns mais conservadores não entendiam por que a diversidade do Estatuto de 15 a 29 anos. Primeiro, porque é uma consagração do Sistema Mundial das Nações Unidas sobre o que é jovem. Segundo, é porque o que se define como jovem urbano não são os mesmos padrões para aquele jovem que está no meio rural. O jovem trabalhador rural, aos 20 anos, ele tem aos 17, aos 14, aos 15, aos 16 anos, tem a necessidade já de trabalhar, levar o sustento para casa e estudar. E é por isso que o Estatuto estabelece, reconhecendo essa diversidade, essa pluralidade e a necessidade de realidades diferentes, estabelece a possibilidade de ter políticas públicas que serão regulamentadas pela União em até 180 dias, através de um grupo de trabalho interministerial que foi criado, que será designado, inclusive agora, pela Presidente da República, de estabelecer políticas de apoio à juventude trabalhadora rural. Por fim, um dos mais importantes direitos e conquistas da juventude brasileira dos últimos anos, que é o direito à meia entrada. Que é óbvio, por isso que eu digo que não... Eu digo que assim, a política tem algumas vantagens, a política é como o amor, senador Paulo Paim. Infelizmente, nem tudo é exatamente do jeito como a gente quer. Então, eu e Vossa Excelência defendemos um texto aqui, que em relação à meia entrada, defendemos que o texto fosse universal para todos, mas reconhecemos, inclusive, a reivindicação dos artistas em relação a isso. Mas é importante reconhecer aqui o direito que foi conquistado da federalização da meia entrada para a juventude, para os estudantes, neste texto do Estatuto da Juventude. Agora, para que isso não escorra, é importante que para ser cumprido de fato esse direito, agora na regulamentação, ter o acompanhamento das entidades juvenis e é fundamental que as entidades estudantis fiscalizem
os eventos, fiscalizem as casas de cinema, fiscalizem as casas de espetáculos, para que a cota, de fato, seja cumprida e que, de fato, um direito conquistado pelos estudantes, pela juventude brasileira, que é a meia entrada, ele não seja relativizado. Esse direito tem que ser, de fato, executado e cumprido. Então, é fundamental que esse direito, a cota, nos eventos artísticos, culturais, nos cinemas, o direito à federalização que foi sancionado hoje seja cumprido, em especial pela fiscalização. Tem 180 dias ainda para a regulamentação e é importante que essa regulamentação seja acompanhada. É verdade, podem alguns dizer que não é perfeito, mas, como eu disse, é um avanço geracional diante da ausência que tinha de legislação em relação a esse tema. É uma conquista para a juventude brasileira e o maior prazer de senador. Nessa linha que Vossa Excelência está levantando, de que não é a lei ideal, me permita que eu faça homenagem a um gaúcho, Floriciano Paixão, que já faleceu, e foi um dos professores quando eu aqui cheguei. Ele, meu professor, calcula a idade dele e a minha, né? Ele já faleceu. Sabe o que ele me disse quando eu aqui cheguei, Paim? No longo, tu está chegando, eu estou quase saindo, de fato ele estava saindo, depois ele faleceu. Saiba sempre que a lei boa não é a lei sonhada. A lei boa, que pode não ser a ótima, é a lei aprovada. Porque senão você vai ficar sempre sonhando com o ótimo e não vai atingir o bom. Essa frase eu jamais esqueci dele. Floriciano Paixão era um escritor, inclusive, um especialista em previdência, uma figura ímpar, uma figura do bem mesmo. E essa frase ele me disse um dia, eu estou aqui me somando à sua fala nesse momento, do Ulisses Guimarães e outras citações que faz, porque eu achei muito objetiva. Paim, a lei boa não é a lei que tu sonha. A lei boa é aprovada, embora não seja a ótima. Eu acho, esse é o estatuto. Parabéns a Vossa Excelência. Eu que agradeço, e com a frase citada por Vossa Excelência, eu quero concluir. Melhor é a lei aprovada e hoje sancionada, porque o pior é nós não termos o Estatuto da Juventude, é nós não termos tido essa conquista, que eu reitero. Eu acompanhei, não por 10 anos, a necessidade dessa conquista. Eu acompanhei por 20 anos a necessidade que tínhamos e temos de ter um Estatuto da Juventude. Que as gerações do futuro não vão mais precisar de um Estatuto da Juventude. Aliás, senador Paulo Paim, graças ao trabalho de Vossa Excelência e graças ao papel cumprido na história, nesse 5 de agosto de 2013, por todos nós, a Vossa Excelência, as gerações do futuro vão precisar agora, quem sabe, oxalá, melhorar o Estatuto da Juventude. Obrigado, presidente. Senador Randolph, eu gostaria, aproveitando esse belo discurso, pedir a Vossa Excelência e o meu nobre senador, admirável senador por mim, Pedro Paim, sobre esse tema tão importante, o Estatuto da Juventude. Hoje eu disse aqui que vi uma pesquisa esse final de semana a respeito dos jovens entre 18 e 24 anos. Os nem não estão nem estudando e nem trabalhando. E nesta pesquisa foi dito por este funcionário competente, desse tão competente Instituto IBGE, que 80% destes jovens, que representa hoje no Brasil mais de 5 milhões, não passaram ou não tiveram oportunidade por um curso profissionalizante. Então, isto é muito preocupante para o presente e o futuro desse país, porque o jovem não é o futuro, o jovem é o presente e o futuro desse país. Como é sabido por todos, eu sou um suplente de senador, não sei até quando estarei nesta casa. Mas como essa causa tão defendida, tão bem defendida por Vossa Excelência, senador Randolph e senador Paim, eu gostaria que
que Vossas Excelências me permitisse, eu pedi a Vossas Excelências que olhasse com mais carinho a situação destes jovens de 18 a 24 anos que estão sem trabalho e sem estudar. São jovens sem perspectivas nenhuma de vida, porque eu vim de família também muito pobre. E esse jovem, com essa mente desocupada, ele tem uma autoestima extremamente baixo. E eu vejo que o futuro desses jovens é o verdadeiro CC, caixão ou cadeia, porque eles vão para drogas ou para o crime. Então, peço a Vossa Excelência, me permite mais uma vez, que olha essa situação com muito carinho. E eu agradeço a Vossas Excelências. Senador Ataíde, só para complementar, na mesma linha ainda, dizer que dentro do Estatuto tem um capítulo, uma área, artigos que falam exatamente do ensino técnico, combinando com Vossa Excelência, mas só está lá, o princípio não adianta, é preciso a implementação para assegurar o ensino técnico a toda a nossa juventude, claro, aqueles que optarem. Eu, por exemplo, venho do ensino técnico, e é graças ao ensino técnico que eu estou aqui. O Estatuto contempla o ensino técnico. E Vossa Cumprimento Excelência... Vossa Excelência pela